graça e a paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Neste dia de hoje, dia 17 de outubro de 2018, vamos falar sobre progredindo em santidade. Esse é o tema que iremos abordar nesse encontro, às 11h30, às 5 para meio-dia, pela honra e glória do Senhor. Nós queremos iniciar falando sobre este livro. Este livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro. Em outra oportunidade eu já fiz a recomendação, mas estou retornando a ele aqui, falando sobre esse guia panorâmico de estudo da Bíblia, do Gordon Fee, são dos pastores, e Douglas Stuart, da Vida Nova. É um livro maravilhoso para quem quer conhecer a palavra de Deus de uma forma também ordenada, de uma forma sistêmica. Nós já tivemos a oportunidade de ler este livro todo e o nosso desejo era que todos pudessem ter essa oportunidade de também passar sua vista e seu coração sobre esse livro bastante interessante e muito importante na construção do conhecimento da doutrina de Cristo. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos ensina de uma forma definitiva, mas os homens também usados por Deus, eles têm essa missão de fazer com que a palavra de Deus seja interpretada de uma forma que nós possamos, de uma forma mais fácil de compreendê-la, como muitas vezes nós nos perdemos nos labirintos da palavra do Senhor. Embora convicto de que é o Espírito Santo que nos dá todo o conhecimento e nos faz compreender a doutrina de Jesus. Veja bem, progredindo em santidade com a Bíblia, nós vamos abordar hoje o capítulo 4, de 1 a 8, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso eu trouxe esse livro aqui para fazer uma menção sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Aqui tem as informações básicas sobre 1 Tessalonicenses. Então vamos ver aqui, rapidamente, primeiro sobre o conteúdo. Essa é uma carta de ação de graças, encorajamento, exortação, informação para cristãos gentios recém-convertidos. Autor, o apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo. A data, veja bem, isso foi no primeiro século. A data é o ano 50 ou 51 depois de Cristo, enquanto Paulo está em Corinto, que é outra cidade para a qual também ele escreveu cartas. Provavelmente o documento mais antigo do Novo Testamento. Olha como isso é importante a gente saber. Provavelmente a primeira carta aos Tessalonicenses é o documento mais antigo do Novo Testamento. Ainda que na ordem colocada na Bíblia, ele não apareça como o primeiro livro. Os seus receptores, ou seja, aqueles que receberam essa carta, são os recém-convertidos a Cristo na cidade de Tessalônica, a maioria deles gentios. Tessalônica era uma cidade portuária, situada ao norte, à margem norte do Mar Egeu, que ocupava também ambos os lados da Via Egnácia. São informações básicas sobre Filipenses, página 416, aqui ele explica isso. Na época de Paulo era a principal cidade da Macedônia. Então Tessalônica é uma cidade importantíssima. A ocasião que foi escrita a carta foi o retorno do Timóteo. Timóteo porque Paulo passou alguns dias em Tessalônica, não pôde mais voltar, ele passou cerca de 3 finais de semana, ou 3 sábados, ensinando aos gentios a palavra do Senhor. Mas ele teve de fugir da cidade, teve de sair às pressas da cidade. Aí depois ele encaminhou Timóteo para voltar à cidade de Tessalônica para ver como andava a sua igreja, como andava a igreja de Jesus. E aqui ele escreveu, falando sobre o retorno de Timóteo a Paulo e Silas em Corinto, e Timóteo tinha sido enviado a Tessalônica para ver como estavam os novos cristãos. E as ênfases da carta, quais são as ênfases? Bem, a
preocupação amorosa de Paulo pelos seus amigos em Tessalônica, o sofrimento como parte da vida cristã, a necessidade de se realizar o próprio trabalho, não vivendo da generosidade alheia, a ressurreição dos cristãos que morreram e a prontidão para a vinda de Cristo. Então, irmãos, se quiserem se aprofundar mais, o livro está aqui, ó. Como ler a Bíblia livro por livro. Amém. Passando a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ao capítulo 4, vamos ler esse momento em que Paulo, depois de orar pelos Tessalonicenses, ele faz algumas exortações. E primeiramente, nesse capítulo 4, de 1 a 8, ele faz uma exortação à prática da santidade. Santidade é uma palavra que significa separação, ou seja, é santo aquele que é separado, ou seja, aquele que não se deixa levar pela carne, pelo mundo, porque ele é separado, por isso que é chamado de santo. O que não quer dizer que santo seja alguém sem pecado. Santo é um pecador separado, aquele que abomina, passa a abominar o pecado, porque Cristo vive nessa pessoa, ou seja, no convertido. Então, comecemos. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, por isso que é progredindo em santidade. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. E aqui Paulo passa a, de forma específica, falar sobre a questão da sexualidade na vida dos cristãos. Quando ele diz assim, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas como antes, os avisamos e testificamos claramente. O Senhor é o vingador. O Senhor é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sartre, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A palavra aqui, prostituição, a palavra grega é porneia, que significa qualquer forma de sexualidade. Aqui é quando Paulo está fazendo a exortação à prática da santidade e de forma específica ele vai abordar sobre a sexualidade do cristão. Depois, Paulo vai falar no versículo 9 ao 12 sobre a prática do amor fraternal. Então são essas duas exortações que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Tessalonicenses, ele faz para todos os que ouvem a palavra de Deus. Então, irmãos, como eu disse, o tema é progredindo em santidade. E a santidade, como nós sabemos, é separação. Mas não uma separação alienada, vamos dizer assim. Não é uma separação do mundo na prática. Ou seja, isso fica para os esotéricos.
para os místicos, né, que saem do meio da sociedade, do meio dos irmãos, né, do meio dos pecadores, né, e se isolam de uma forma em que não tenham mais a influência no mundo. Ou seja, eles não querem ser mais influenciados do mundo na prática, mas também eles não vão influenciar o mundo com a sua prática de vida santa, porque eles vão se esconder, eles vão se isolar. Eu, no tempo que eu fui esotérico, no tempo em que eu não conhecia Deus, eu pratiquei muito essa parte do ecumenismo, do esoterismo e do isolacionismo, ou seja, buscando, né, sair do que eu condenava, sair do meio daquilo que eu condenava, mas sem fazer nada de fato que influenciasse as pessoas a conhecerem o caminho da verdade. Mas também eu não teria esse poder, porque eu não conhecia a verdade. Mas depois de convertido em Jesus Cristo, aí sim. Hoje, então, por isso que diz, a separação dos cristãos não é do mundo, não é uma separação física. Na realidade, é uma separação espiritual, uma convicção espiritual que tem poder de influenciar aqueles que ainda não foram convertidos ou aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. E progredindo em santidade é exatamente isso, ou seja, muitas pessoas pensam, nós temos dito muito isso várias vezes, muitas pessoas pensam que ao se converter a Jesus, no momento em que se converte, é como se ele tivesse recebido um certificado, um diploma, convertido em Jesus e coloca na sala e ele está separado, vira um santo sem pecado, que não existe, não é? Todo santo é pecador, e simplesmente ele não precisa mais seguir a Jesus, porque ele já se julga o sabedor, o sábio, né? Aquele que se julga sábio, né? Então ele acha que já aprendeu, então ele não precisa mais se voltar todos os dias a Jesus. Então, na realidade, quando ele diz progredindo em santidade, é que o processo é penoso. O processo é esse mesmo. É um processo diário. É um processo diuturno para a honra e glória do Senhor. E o cristão aprende assim. Aprende em que ele, sendo separado do mundo, no sentido da sua convicção espiritual e das suas práticas de vida, ele passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para influenciar aos seus irmãos que ainda não tiveram o benefício da graça de Jesus, que não receberam, né, a misericórdia plena de Deus, no sentido de que ele se converteu a Jesus Cristo. Então vamos pensar assim, temos de progredir em santidade, irmãos. Temos de progredir em santidade todos os dias. Diz que a luta do cristão não é fácil. Se alguém disse que era, ensinou errado. Porque Jesus já disse, no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, não é isso? Então, todos nós sabemos que ser separado é algo que, na lógica humana, no querer humano, é algo até, de certa forma, vamos assim dizer mesmo, desprezível. Por quê? Porque nós não queremos ser santos. Porque a carne milita contra o Espírito, mas o Espírito que milita contra a carne, e que vem do Espírito Santo de Deus, esse é poderoso e misericordioso. É exatamente quem nos faz seguir sempre, seguir a Jesus. Isso é ser discípulo, isso é progredir em santidade. Então, a carta aos Tessalonicenses, quando fala em que Deus, né, fica feliz, né, quando ele vê que nós estamos progredindo em santidade, porque Paulo verifica isso nos irmãos de Tessalônica, que viviam, uma das igrejas que viviam em harmonia com o Evangelho. E Paulo estava preocupado porque ele teve pouco tempo para dar as instruções necessárias, as instruções da doutrina de Jesus e o conhecimento prático. Mas ele mandou o irmão Timóteo. O irmão Timóteo, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, ele fala exatamente que a igreja andava de bem com Jesus, mas precisava ainda de umas instruções complementares. Então nós estamos sempre necessitando das instruções complementares, mas elas já foram dadas por Jesus. Não é o fato
de que estão faltando as instruções. É o contrário, é que nós não estamos indo às instruções. É que nós não estamos bebendo na fonte da água viva, eterna, para saber exatamente como devemos agir. Por isso a glória é de Deus, a honra é do Senhor. Nós agradecemos por isso, fazendo essa reflexão neste dia e nesta hora, para a honra e glória do Senhor. E agradecemos em nome de Deus. Amém.